Olá! Boa noite, boa noite. Olá, Claudinei, Ju, Rafael, boa noite, tudo bem? Elton, seja bem-vindo. E aí, pessoal? Dani, seja bem-vindo. Corações. Ju Reis! Ah, my sister coach! Quantos corações, Ju! Um beijo, obrigada aí. Vivi, minha cunhada também, seja bem-vinda. Analice, tudo bem? Sejam bem-vindas. Muito obrigada aí por vocês estarem disponibilizando aí esse horário pra gente estar conversando. Esperar 5 minutinhos aí com o pessoal. Oi, Vi! Ainda mais esse tema, né, Ju? Wagner, meu lindo esposo. Obrigada. Obrigada, amor. Compartilhando aí também. Sempre presente. Tati, seja bem-vinda, Tati. Vamos falar de um tema bem legal hoje, muito importante. Coração para você também. Ô, Ju, obrigada. Sucesso para você também. Vamos lá, já vou começar a falar aí com vocês. Mais 2 minutinhos aí pra gente começar a conversar sobre esse tema. Que eu acho tão importante aí, tantas pessoas falam aí das mulheres, né? As mulheres do século 21. Né, Ju? Depois você pontua também. A Juliana Super Coach também tá aí participando desse vídeo. Minha amiga. Beijo, Tati. Isso fica aí. A gente vai falar das mulheres, hein, Tati? Você vai começar um curso aí para as mulheres, trabalha com as mulheres também. A gente vai falar sobre as mulheres. E aí, vai colocando aí pra mim se você... se você tem medo? Tem medo da vulnerabilidade? Quem é mulher digita 1. Tem medo da vulnerabilidade? Tô vendo as carinhas rindo, né? Essa palavra aí amedronta essas mulheres do século 21. Fabi, seja bem-vinda. Vou começar já. É um prazer ter você aqui. Vamos falar sobre as mulheres. Se você já pensou no poder aí da vulnerabilidade. Ou se você tem medo da vulnerabilidade.
Seu cabelo tem raiz oleosa. Então vamos lá, deixa eu pausar aqui a música e eu vou começar a falar aqui sobre o tema já pra gente começar, não atrasar muito, respeitar vocês que chegaram. Camila também coach, Camila, Juliana Reis depois estão aí. Vocês podem depois contribuir aí com essas mulheres, são super coaches, Juliana e Camila, ó. Um beijo, minhas amigas coaches aí, podem contribuir depois com essas mulheres sobre esse tema aí que amedronta muito, sobre a vulnerabilidade. Né? Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esse tema, né? Qual o poder da vulnerabilidade? Né? Então vamos falar, e eu também vou contar a minha experiência com essa palavrinha que eu não tinha nem um pouco de conforto com ela. Enquanto todos chegam, né, eu vou desejando bem-vindo aí para todos que forem chegando, tá bom? Vamos falando aí, de repente, qual a falta de familiarização com essa palavra, tá? Da vulnerabilidade aí, de repente, por que ela nos amedronta tanto, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, aí, quando teve essa grande guerra aí, quando a gente foi convocada ao trabalho, né, a mulher gostou disso. Ela acabou gostando aí disso, ela falou assim, então eu não lavo mais, eu não passo, eu não cozinho, eu não cuido mais só de filho, né, então eu posso fazer algo que me dá prazer, né. Então aí depois disso acabou vindo aí a onda do movimento feminista. E aí, com isso, o que aconteceu? No século XIX, finalzinho aí do século XX, aí ela começou a expressar a opinião, né? Então, eu posso expressar, eu passo a votar aí, eu passo a ser cidadã, não é mesmo? Então, ela acabou achando aí que agora eu posso, e de repente, o quanto isso, a gente vai conversar, o quanto isso interfere em a gente, de repente, não se familiarizar mais em nós nos sentirmos de repente confortáveis com essa palavra vulneráveis, né? E aí depois, na segunda onda desse movimento aí, foi um movimento que veio mais com o sentido de rebelião, né? Que foi no segundo movimento aí da Guerra Mundial, né? Veio um tom de rebelião, onde elas queimaram os sutiãs. Não sei se vocês sabem disso, né? Essa queima de sutiã lá nos anos 50 e aos 70 aí, foi um protesto, na verdade, que houve, né? Um protesto aí de falar assim, nós mulheres não somos produtos, né? Nós mulheres somos pessoas. Mas eu queria trazer a reflexão aí para nós, até que ponto, de repente, esse movimento causou, nós não somos produtos, nós somos pessoas, e até que ponto nós nos abraçamos tanto nisso, falando assim, nós não lavamos, nós não passamos, nós não cozinhamos, nós agora somos excelentes profissionais, nós fazemos tudo isso mesmo, e até que ponto nós nos permitimos também deixar de ser vulneráveis, né? Eu fui uma dessas pessoas, e eu me coloco mesmo hoje aqui para compartilhar um pouquinho disso, porque eu saí para trabalhar com 14 anos. Eu fui trabalhar com meu pai com 14 anos. Eu vou contar a minha história aqui para vocês, né? Realmente eu fui trabalhar com meu pai, que não era uma pessoa nem um pouco vulnerável. Amo, respeito, amo meu pai, tenho o maior orgulho dele, realmente, porque é uma pessoa aí que desde pequena eu era a pessoa que eu mais me apeguei. Mas foi uma pessoa que me ensinou a ser muito forte, né? Muito forte, e ele não era nem um pouco vulnerável, né? E aí, realmente, o quanto eu fui trazendo tudo isso, porque eu fui trabalhar com 14 anos. Então, eu não tinha nada de tranquilidade com essa palavra. Sabe há quanto tempo eu fui me familiarizar e gostar dessa palavra, gente? Eu fui gostar dessa palavra aí há 2 semanas. Só 2 semanas. E olha que eu tô atuando como coach aí vai fazer 1 ano já, tá bom? Então, de repente, eu queria hoje compartilhar com vocês sobre isso, né? O quanto, de repente, às vezes, esses movimentos aí distorcem o que é essa palavra, né? Qual o poder dessa palavra, né? O quanto realmente a gente pode demonstrar a nossa vulnerabilidade, e o quanto a vulnerabilidade pode mostrar o quanto nós somos fortes, quando eu mostro realmente quem eu sou, quando eu mostro que tudo bem, aquilo que eu sou na minha essência, os medos que eu tenho, as fraquezas que eu tenho, as limitações, aquilo ali conecta sim com as pessoas. O quanto de repente as cobranças externas começam a camuflar
mesclar aquilo que eu realmente sou. Enfim, eu vou compartilhar, tá? Vou começar a compartilhar um pouquinho aí de mim, para ver se vocês, de repente, podem se conectar ou lembrar um pouquinho de se vocês, em algum momento, não se conectam com essa palavra, tá bom? Quando eu era pequenininha, logo de pequena, eu me conectei muito com meu pai, né? Eu não tive uma conexão muito forte com a minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa bem vulnerável. Bem, enfim, o meu pai era da área do direito, advogado, fui trabalhar com ele com 14 anos. Enfim, eu nunca me deixei, sabe, ser uma pessoa, pra mim tudo tinha que ter regras, padrões, normas, e no direito ou é certo ou é errado. E pra mim sempre foi assim. E eu fui trazendo isso nos meus padrões, nos meus comportamentos, isso desde pequeno, ou é certo ou errado. Não tinha meio termo, né? Ou é justo ou é injusto, né? Ou é punido ou não é. E o quanto de repente eu fui trazendo isso ao longo aí da minha jornada, né? Depois eu acabei indo estudar, acabei estudando 3 anos em Direito, depois eu acabei fazendo aí me conectei mais com a área da saúde, fiz gestão hospitalar, amei gestão hospitalar e amei o quê? Amei humanização. E humanização, na verdade, não tem nada a ver com isso. Humanização tem a ver com conexão de pessoas, tem a ver com olhar para as pessoas, né? Mas eu trazia desde pequenininha o quê? Eu tinha trazido aquela questão do comportamento de o certo, o errado, o tudo tem realmente que ser daquele jeito, ou é ou não é, né? O direito traz muito isso, né? E o meu pai tinha ensinado isso, e a gente sempre honra e respeita, né, as histórias dos nossos pais. Enfim, a gente traz essa bagagem todinha. Tá? E aí, enfim, acabei a faculdade, mesmo apaixonada pela humanização, que eu até conto num dos meus vídeos, e eu falei o quê? Vou fazer auditoria, né? Auditoria, processos, né? Tudo tem lógica, amava, né? Meu perfil antigamente era um analista, amava, tudo tem sistema, né? Começo, meio e fim. E aí na auditoria também você descobre, né, que tudo tem que ser comprovado, né? Assim, se não é medido, não é comprovado. E eu falei, meu Deus, isso é um pouco incongruente, porque eu conecto muito com pessoas. Eu amei a humanização, e a auditoria é legal, o processos, ele é bom para qualidade. Mas e aí, o que eu quero, o que eu gosto, o que move, né, meu coração mesmo? E lá na auditoria realmente eu descobri, eles falavam bastante lá do coaching, e realmente eu sei que o que hoje move meu coração é o coaching. E o coaching, ele na verdade, as pessoas, é a flexibilidade. As pessoas são diferentes, as pessoas, cada uma se comportam diferentes, cada uma se conectam de formas diferentes. Totalmente diferente daquilo que eu era, tá? E há 2 semanas atrás, eu não sei se vocês viram aí no meu Face, eu fui fazer uma outra formação, e já no primeiro dia, há muito tempo, né, logo que eu me formei, eu fui trabalhar no meu perfil comportamental. Eu tinha um perfil analista e executor. Perfil analista é aquele perfil realmente que gosta de processos. Tudo tem que ter começo, meio e fim, e o executor que faz. Lógico que eu trazia tudo isso, dessa bagagem aí que eu trouxe pra vocês desde a época da minha infância, tá? E aí, eu trabalhei nesse perfil, eu diminuí ele, aumentei um outro que eu tava precisando para desenvolver aí minha profissão. Só que quando eu cheguei aí nessa formação, a primeira coisa, né, que Deus tratou comigo foi a vulnerabilidade, né? O quanto eu me permitia realmente ser vulnerável, o quanto eu me permitia realmente ser eu mesma, me conectar sendo eu mesma, sabe? Mostrar realmente, primeiro, as minhas falhas,
Primeiro, aquilo que a sociedade não exige de mim, né? Porque a sociedade hoje em dia ela exige o quê? Principalmente tô falando para as mulheres agora. Se você não é magra, se você não é inteligente o suficiente, se você não tem uma carreira em tal nível, se você não é uma pessoa extraordinária, e o que é isso para você? E hoje eu tô falando pra você, mulher, sabe? Muitas vezes aquilo que a gente tem medo e aquilo que a gente tem vergonha não nos permite ser vulnerável, tá? E isso faz o quê? Faz com que a cada dia a gente seja menos a nossa essência. E hoje eu sei, passando por todo esse processo aí de desenvolvimento, principalmente trabalhando primeiro em mim e depois com outras pessoas, eu sei que quanto mais vulnerável eu sou, quanto mais eu permito ser eu mesma, quanto mais eu realmente falo aquilo que eu sou falha, aquilo que eu preciso trabalhar em mim, aquilo que eu realmente sei que eu tenho de defeitos, aquilo que eu sei que eu olho e falo, olha, tá aqui, tá um pouquinho mais gordo, tá tudo bem, a outra tá melhor que eu, tá tudo bem, a outra fez mais sucesso que eu, tá tudo bem. E quando realmente eu entendo que eu sou eu e que a outra é a outra e que não existe perfeição, aí eu me permito eu mesmo me trabalhar, eu acredito em Deus, né? Eu trabalho em ministério, então assim, eu me permito também ser trabalhada, porque não existe perfeição aqui. Eu acredito dessa forma, e se você acredita de outra também tá tudo bem. Então, eu também me permito ser trabalhada por ele, porque enquanto eu não acredito dessa forma, eu me torno uma pessoa inacessível, até por outras pessoas, né? E aí meus relacionamentos ficam cada vez mais desconectados dos seres humanos, das pessoas, né? Quem dirá de Deus. Tá bom? Então, e aí, o que tem essa relação aí? O quanto nós, mulheres, muitas vezes aí, nessa queima de sutiã aí que aconteceu, né? Que eu preciso ser agora mãe, eu preciso ser agora esposa, eu preciso ser agora a melhor profissional, eu preciso ser a melhor no ministério, eu preciso ser a melhor mulher, a mais magra, a mais bonita, a mais inteligente, a melhor na carreira, a melhor chefe. O quanto de repente eu preciso ser a melhor nisso, de repente eu não me permiti de repente ser a mais inacessível. Eu não me permiti, de repente, não mostrar esse medo, essa vergonha. Eu não me permiti ser uma pessoa que eu não sou de verdade mais. O quanto a gente começou a colocar cascas, sabe? Máscaras que a sociedade vão impondo pra gente, né? E aí, com isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai se tornando uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não é feliz. Feliz não pros outros, feliz pra gente mesmo. O Michael Bungan, ele fala assim, que os homens, eles carregam um fardo de serem fortes. E eles nunca fraquejam e pagam um preço por isso. Os homens, ele fala isso, que os homens carregam isso. E o quanto a gente, nessa ânsia, dessa luta que a gente quis ser, a gente não acabou pegando essa parte. Então, que tal a gente pegar a parte positiva disso? Tudo bem, você quer trabalhar, você quer ser essa mulher, essa esposa, ser feliz, ser satisfeita aí nessa carreira, tá tudo bem. Mas você não precisa perder aquilo que Deus deu pra você, porque Deus deu pra você a oportunidade aí, esse lado emocional, esse lado de sentir, esse lado de poder aí, de repente, ser você. A mulher tem um lado emocional que o homem não tem muitas vezes. A mulher, ela se permite, e muitas vezes ela tem feito o quê? Ela tem se perdido nisso, porque ela tem mostrado muitas vezes uma fortaleza que não é dela, só para realmente competir às vezes com o homem, né? Então, a minha reflexão para você hoje, mulher, é isso, né? Você tem medo da vulnerabilidade? Você realmente acha que a vulnerabilidade é algo ruim?
sabe? Eu queria que você refletisse sobre isso, porque eu passei por isso. E muito tempo, eu achava que a vulnerabilidade era ruim. Eu achava que a vulnerabilidade era uma coisa que ia me afastar. Eu achava que a vulnerabilidade era fraqueza. A vulnerabilidade era eu mostrar fraqueza. E o meu pai, eu lembro que ele, doente na cama, ele falava pra mim, você é forte. E aquilo ali ficava dentro de mim, que eu tinha que ser forte, eu tinha que ser... Uma vez eu cheguei na minha terapeuta, sabe, mulheres, eu falei assim, eu tenho que ser a melhor mulher, a melhor moça no ministério, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser... E a minha terapeuta, nem sei se ela tá aí, a Lídia Chucre, ela virou e falou assim, ok, Isabelle, com uma serenidade, e o que é a melhor? Só que não era melhor pra competir com ninguém, eu queria competir comigo mesmo. Sabe, mulheres? E muitas vezes nós nos cobramos disso. Nós nos cobramos. Então, eu queria compartilhar isso para vocês. Será que a vulnerabilidade, ela é uma coisa ruim? E você tem medo da vulnerabilidade, mulheres? Então eu queria passar isso pra vocês. Um dia eu tive medo, um dia eu achei que ela não era boa. E hoje, depois dessa experiência, sabe, que Deus realmente tratou comigo, lá no Instituto Brasileiro de Coach, né, porque eu fiz essa formação aí do coach ericksoniano e foi maravilhoso. Desde o primeiro dia que eu pisei lá, eu realmente, Deus falou pra mim, né, seja vulnerável, esteja vulnerável. A vulnerabilidade é o maior poder do ser humano. E aí eu quero indicar até pra vocês uma leitura, quem não conhece ainda, a Ju e a Camila que devem estar aí, né, elas devem, com certeza elas conhecem, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, tá? Aqui tá escrito, ó, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Esse livro é excelente. Quem não tiver, pode me mandar um e-mail. Eu tenho ele em PDF para encaminhar para vocês, tá? Me deixa aqui o e-mail aqui embaixo, tá bom? Que eu mando para vocês. E eu queria dizer isso para vocês, tá bom? Que a vulnerabilidade mostrou pra mim que quanto mais vulnerável eu sou, quanto mais eu mostro, quanto mais à noite eu chego e falo assim, ok, hoje à noite eu tô dormindo e falando, eu fui imperfeita, eu errei nisso, eu falhei nisso e amanhã eu vou acordar dessa forma. Vou tentar ser melhor assim, né? Fulano é assado e eu sou assim. E tá tudo bem por isso. Sem comparações, cada um é de um jeito. Cada um vai ser trabalhado de um jeito. E dessa forma eu acabo me permitindo ser do jeito que eu sou. Não me comparo mais. Não tenho um padrão mais de beleza, não tenho mais um padrão de comportamento, não tenho mais um padrão de perfeição. É como se eu tivesse tirado um peso, um fardo, sabe? O fardo principalmente da autocrítica, tá bom? Porque o ser humano, muitas vezes, ele não precisa de ninguém pra chicotear ele, sabe? Ele não precisa de ninguém. Ele mesmo vai lá e se chicoteia. Quando a gente tem um Deus tão maravilhoso que ele não faz isso com a gente, não é mesmo? Ele nos perdoa. Então, essa é a live de hoje, esse é o assunto de hoje que eu queria trazer para vocês. E eu queria hoje que vocês pensassem sobre a vulnerabilidade. Se a vulnerabilidade é boa, se a vulnerabilidade até hoje para vocês não foi um assunto trabalhado com vocês. E se vocês têm medo dela. Se vocês têm, eu convido vocês a realmente ler esse livro ou ver a palestra dela que tá no YouTube. Quem não tem, fica o meu contato aí, contato@isabelealvescoach.com, e eu tô disponível aí para ajudar vocês aí nessa jornada, que é sempre um prazer, tá bom? Eu desejo uma boa noite para vocês. Eu espero ter contribuído aí, ter contado um pouquinho da minha história, da minha jornada aí com essa palavrinha mágica que foi sensacional. E a cada dia a gente tá aí caminhando e mexendo aqui, né, Thalita? Eu gosto da Thalita, né? Thalita, minha coach, que ela fala assim, ó, não é fácil não mexer aqui, não é mesmo, Thalita?
Eu agradeço aí, tá bom? Cada um que esteve aqui disposto, contribuindo aí e disposto, né, a estar me ouvindo nessa noite, tá bom? Ó, um super beijo pra vocês e até a próxima, tá? Quem tiver aí, ó, um beijo, boa noite.